Durante a agenda em São Paulo, o presidente Lula voltou a falar sobre a investigação contra o Banco Master. Quem tem as informações é a repórter Gabriela Tunes. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Celso, Marina. Então, realmente uma agenda extensa hoje de manhã com o presidente Lula em São Paulo. Foi uma manhã de visitas técnicas, então, por fábricas, também parte realmente de fabricação de vacina do Butantan. Eles aproveitaram, então, para fazer esse anúncio relacionado à dengue, relacionado também ao HPV. E, claro, que o presidente Lula também aproveitou para fazer um discurso ali um pouco mais político relacionado, então, ao Banco Master e também ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, Lula, sobre Master, ele falou o seguinte, falou que esse caso do Banco Master marca a primeira vez na história do Brasil e que todo o país passa a perseguir os magnatas da corrupção. E ele também citou uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma cooperação internacional contra o crime organizado. Ele falou da seguinte maneira: eu conversei com Trump e Trump falou, presidente Lula, eu quero combater o crime organizado, e eu falei, eu também quero. Você quer combater de verdade? Me entregue os bandidos brasileiros que estão lá. Então, fala do presidente Lula para Donald Trump. Quando a gente fala, então, sobre a questão do investimento em saúde, um investimento de mais de 1,4 bilhão de reais. Então, neste momento, como a gente ouviu agora, também repercussão do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e também eles assinaram uma ordem de serviço pelo governo federal para a construção de 2 novas fábricas do Instituto Butantan e também modernização de outras 2 fábricas. E essas obras de agora devem garantir a autonomia nacional na fabricação de soros e imunizantes avançados. Quando a gente fala também sobre a vacinação contra a dengue, eles indicaram então e comunicaram o início da vacinação contra a dengue para profissionais da saúde e a atenção primária e a expansão também para o público de 15 a 59 anos, começando então pelos mais velhos, que está previsto então para começar no 2º semestre deste ano, à medida que o Butantan amplia então toda a capacidade de produção. Essa agenda então durou toda a manhã, durante a tarde também. O presidente Lula estava com um voo previsto para pousar aqui em Brasília agora às 7 horas da noite, junto com a equipe dele, e a gente separou um trechinho da fala dele a respeito do Banco Master e também de Donald Trump. Vamos ouvir o que ele disse. Vocês estão vendo a nossa briga com o tal do Banco Master, tá vendo? Tá vendo a briga desse banco aí que deu um desfalque de quase 80 bilhões? É a primeira vez, presta atenção, é a primeira vez na história do Brasil que nós estamos perseguindo os magnatas da corrupção nesse país. Não é prender o cara que está na favela ou matar ele, não. É prender aquele que está de terno e gravata roubando e mora em apartamento de cobertura ou mora em Miami. Eu, por exemplo, conversei com o Trump e o Trump falou, presidente Lula, eu quero combater o crime organizado. Eu falei, eu também quero. Você quer combater de verdade? Me entregue os bandidos brasileiros que estão lá. Vamos voltar a falar com César Feitosa e Ranier Bragon sobre esse assunto. Eu destaco também que nesse fim de semana, antes da fala do presidente Lula, a Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia e acessar dados do celular de Daniel Vorcaro. Isso ainda, claro, não veio à tona, esse conteúdo, César, mas claro que tem gerado uma certa apreensão em Brasília. Como é que está o clima, a expectativa pelo acesso a esse conteúdo do telefone do presidente do Banco Master? Marina, tem, claro, uma grande expectativa, especialmente da investigação sobre o conteúdo que eles devem encontrar no celular de Daniel Vorcaro, considerando, claro, que pode haver diversos empecilhos para isso. Grandes empresários, às vezes, têm essas manias de trocar de celular diversas vezes e isso acaba dificultando, por exemplo, para conseguir recuperar mensagens antigas, materiais de anos anteriores, mas a grande expectativa é de que com a apreensão do celular de Daniel Vorcaro, com a extração dos dados, a investigação consiga avançar para ligar alguns pontos que talvez ainda não estejam tão claros.
como esse caso agora mesmo, sobre essa investigação mais recentemente aberta, sobre a gestão fraudulenta no BRB. A suspeita é que Daniel Vorcaro e alguns de seus outros aliados no Banco Master e outros aliados no próprio mercado financeiro tenham conseguido entrar como acionistas no BRB, se utilizando, mascarando a sua identidade como acionista por meio de diversos fundos. E a suspeita é que, muito provavelmente, com eles conseguindo entrar como acionistas do BRB por esse caminho, eles conseguiriam provavelmente indicar conselheiros no Conselho de Administração do Banco de Brasília e, dessa forma, influenciar as votações dentro do Conselho, que era o responsável, dentro do banco, pela aprovação das negociações entre o próprio Banco Master de Daniel Vorcaro e o Banco de Brasília, administrado, na verdade, controlado pelo governo do Distrito Federal. Portanto, a Polícia Federal já tem uma linha do tempo com diversas ações que foram praticadas por Daniel Vorcaro, outros investigados. E quando você tem acesso ao celular desses investigados, você consegue ver as trocas de mensagens, a definição desses acordos que culminaram nessas ações que já foram expostas. E, claro, o grande temor político em torno do celular de Daniel Vorcaro é o conteúdo do que ele vinha conversando com políticos, autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo. Como o próprio Daniel Vorcaro falou em seu depoimento à Polícia Federal, ele tinha amigos, ele conhecia gente de diversos órgãos, diversas autoridades. E revelar com quem o Daniel Vorcaro conversava e o teor desses conteúdos é definitivamente um dos grandes receios que se tem hoje na política aqui em Brasília. Ranier Bragon, o presidente Lula citou aí a punição e investigação dos magnatas dos golpes, né? As CPIs ou CPMIs, elas podem ajudar nessa investigação? Elas estão para acontecer ou só depois do Carnaval? Olha, Celso, certamente antes do Carnaval o Congresso não deve instalar nenhuma CPMI nesse tema. A gente lembra que tem já apoio suficiente da oposição e também de governistas e do centro para a instalação de uma CPMI, uma CPI mista do Congresso Nacional para investigar esse caso. Só que ela depende de uma decisão política do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de marcar uma sessão do Congresso para fazer a leitura desse requerimento de CPI. Por hora, o presidente do Senado não tem falado sobre esse assunto, tem mantido tudo em segredo. E na Câmara, o presidente Hugo Mota da Câmara já disse algumas vezes que lá não vai ser instalada CPI do Master. Então, se tiver uma comissão específica para investigar esse caso, deve ser essa CPMI, mas ainda há uma incógnita se ela vai ser mesmo instalada e quando. Paralelamente a isso, alguns congressistas tentam fazer algum tipo de investigação por outros caminhos. O principal deles vai ser o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, que está marcado para o dia 26 na CPMI, que investiga o escândalo do INSS. Há uma leve conexão ali entre o Master e o caso do INSS, o banqueiro foi chamado por causa disso. Os senadores devem fazer perguntas sobre todo o caso do Master e aí cabe ao banqueiro a decisão se vai responder a tudo, se vai responder só a ligação que há entre o banco e o caso do INSS. E então a gente tem que aguardar até o dia 26, quando haverá esse depoimento. Além disso, há outra CPI no Senado, que é a do crime organizado. Há uma comissão também, uma subcomissão na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, também disposta a investigar o caso Master. Então, o Congresso ele está ainda tentando pegar tração. O feriado de Carnaval, ele deixa o parlamento esvaziado. Só depois do Carnaval é que os trabalhos vão ser retomados de fato e com maior empenho, que a gente vai ter uma melhor ideia sobre como e quando o caso Master vai ser investigado no Congresso. Pois é, inclusive a gente viu agora há pouco o presidente da Câmara, Hugo Mota, falando que tem ali uma lista de 17, se não me engano, CPIs, pedidos de abertura de CPIs, né, de comissões de investigação, e que deve seguir uma ordem cronológica. Então, está demonstrando muito otimismo em relação a essa instalação de uma comissão. Ranier e César, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. A gente ainda se fala nessa edição.